bem-vindos à quinta temporada da Lu Concept Podcast, especial mês dos pais, mês da gestante, mês também do amamentação com agosto dourado. Hoje estou com um papai muito especial. Ele é paulistano, ele tem 38 anos, formado em Direito, mas tem uma empresa de créditos financeira. Enfim, mas o mais especial disso tudo é que ele é pai, não é de 1, 2, 3, 4, 5 bebês, não. De 10 e está esperando gêmeos, ou seja, de 12. Bem-vindo, Carlos Coração de Papi. Muito prazer estar aqui, Talu. É uma honra. E vamos contar essa história, então, como é que ser pai de 10 esperando por mais 2, né? No Não, útero muito agora. curiosa. Já falei com Mari Coração de Mama, eu fiquei na dúvida se eu faria os dois juntos ou separado. Falei, não, acho que vou fazer separado, porque dá um episódio, dá uma série para cada um no final das coisas. Mas então eu tenho muita curiosidade. Antes eu quero agradecer os meus apoiadores, parceiros e patrocinadores dessa temporada. Bepantal Baby, que é minha parceira. Eu super indico pomadas e lencinhos de assadura, inclusive já dei presente para a Mari e para os gêmeos. E também a Criogênesis, que é coleta e armazenamento de células-tronco. Você se informe sobre isso na gravidez, porque é muito importante você saber de tudo que pode beneficiar o seu bebê ou prevenir de doenças sérias como uma leucemia no futuro. Então, super indico a Criogênese e obrigada pelo apoio, Bepantal Baby Criogênese. Agora, bora tirar todas as dúvidas? Opa, Vamos só que se for vamos. agora. Bora. Eu até te perguntei se você conheceu a Mari no Direito, porque ela falou que estava fazendo Direito também e parou, né? Não, na verdade a gente conheceu na igreja aqui na Nossa Senhora do Brasil, aqui pertinho da redação da Pais e Filhos, porque eu tinha ido para a Espanha e ela estava voltando do intercâmbio no Canadá. E aí era dia de Páscoa, eu falei, não, eu vou na missa. E aí, sei lá, me bateu um negócio assim, falei, não, eu vou na missa lá na Nossa Senhora do Brasil. E aí a gente se conheceu lá. Na verdade eu conheci as irmãs dela, mas daí eu conheci a Mariana só naquele dia, porque eu olhava, as irmãs dela eram minhas amigas, né? Eu falava, Você já era amigo não, delas? eu era amigo, mas eu não sabia, né, que tinha essa que foi a que eu casei, de fato. Olha, não sabia que ela existia. Exato, não sabia que ela existia Não, e o ainda. mais interessante que eu até te perguntei, né? Vocês estão esperando mais dois, não vai nascer quando? Vai nascer em setembro. Em setembro. Então, em agosto ainda estão à espera, né? Se não adiantarem, né? Porque às vezes gêmeos já adianta um pouquinho. Estamos na expectativa. Sim. E aí, mas você é filho único? Sou filho único, cara. Uma mudança completa de vida, assim. Completa, assim, totalmente de estrutura mental, inclusive. Não, exatamente, cara. Até porque eu fico falando o que muda principalmente. O que muda principalmente é a sua relação com o seu tempo, né? Antes o tempo todo era meu, né? Agora o tempo todo é deles e 5% do tempo é meu, né? Gente, de fato. E como é que você faz a gestão? Porque, por exemplo, exatamente, até com a sua mãe e com seu pai, você tinha uma atenção, teoricamente, pelo menos a gente imagina que muito dedicada, como sendo filho único. Sim, com certeza. Eu era spoiled, eu era mimado. E como você lida com essa gestão? Como você faz a gestão desses 10 até então, até a chegada dessas duas, para essa atenção dedicada? Como funciona? Então, na verdade, assim, uma coisa que eu uso sempre é que a gente tem umas perguntas diárias, por exemplo, que eu aprendi num livro, né, do Marshall Goldschmidt, e aí ele fala assim: você foi o melhor pai que você poderia para Carol, por exemplo, que era o nome do filho dela, ou da filha dele. Você foi o melhor marido para Lida, que é a mulher dele. Então, até umas perguntas de exame, assim, que ele se colocava todo dia quando, né, ele fazia as conferências dele, alguém ligava para ele 10 da noite no hotel e falava assim: Marshall, então vamos lá, vamos fazer as suas perguntas diárias. Então, assim, como quase todo dia eu faço um exame, assim, eu falo assim: será que eu fui realmente o melhor pai? Ou eu fiz uma coisa de fato, assim, realmente, assim, só para aquele meu filho, que eu podia dar atenção focada, que eu dei um carinho, que eu falei uma coisa mais legal, que eu me lembrei de comprar um negocinho, que eu fiz, sabe, realmente assim. Isso diário. Porque no Um exercício que você faz. E porque assim, como você sabe, Talu, eles são muitos mesmo, né? São muitos. Acaba que eles vêm em ondas, de repente, assim, às vezes você realmente, assim, com toda a correria, principalmente aqui em São Paulo, tem que trabalhar, vai para a escola, enfim, cursos à tarde, depois, né? Às vezes eu chego, eles estão ou já dormindo ou chegando a hora de dormir. Então, de fato, você precisa se desconectar do resto, né, do mundo. E aí fala assim, cara, eu vou dar essa atenção de qualidade, focada, sentar no chão com ele pelo menos um tempinho lá e brincar, entrar nesse mundo, de fato, que é o mundo deles, e não trazer o mundo de fora aqui para dentro de casa. Não, e administrar isso, né? Porque todo pai, isso desde sempre, a mãe também, depois que entrou no mercado profissional também, mas você chegar em casa com aquele dia de trabalho, às vezes estressante, que nem todo dia é mar de rosas em geral,
e aí você chegar, ele dá com 10, querendo a sua atenção, com saudade de você, É. né? Como você administra essa questão? Então, na verdade, assim, saindo do trabalho, eu já procuro, né, fazer essa mudança, tipo, se eu preciso fazer alguma coisa que eu faço do carro, Uhum. sabe? Tipo, terminar, ó, precisa, né, fazer uma ligação para alguém, fechar o dia. Mas, assim, no momento que você entra em casa, sem dúvida, assim, no começo, naquele momento lá, aqueles minutos que você tem, então, normalmente eles vêm te receber, ficam super felizes, pulam no Ah, pai. que E, gostoso. inclusive, né, eles acabam disputando, né, aquele Óbvio, imagino. então uma coisa que a gente fala: "Ah, quero andar de papai", ou "Me carrega, me põe no ombro, quero buscar não sei o que Na hora que tu lá", chega já é essa enfim. confusão. Não, com certeza, total. Na verdade, às vezes, assim, até a Mariana, por exemplo, se eu vou numa palestra ou numa atividade que eu chego um pouquinho mais tarde, aí ela fala assim: "Não toca a campainha, porque eles já estão dormindo". Mas lógico, acho que na maioria absoluta dos dias, né, praticamente todos eu chego, né, perto do horário deles dormirem, aí entre umas 7h30, né, 8 horas por aí. E aí, lógico, a gente tem que conseguir dosar essa questão de dar atenção, então o que eu faço bastante é a gente ler a gente lê livros, né, em voz alta juntos. Legal. Então, normalmente, assim, os mais velhos dormem, né, a gente tem um quarto para as mais velhas, um quarto para os meninos e um quarto para as mais novas. Então, as mais novas, né, e os gêmeos agora eles também querem histórias. Lógico, os gêmeos ainda não, né, manifestam tanto assim, mas as duas mais novas, então, a gente lê um livrinho mais rápido. Em cada quarto você vai fazendo a. Vou fazer roadshow, né? Aham. Então, tipo, cara, começa com, de fato, as mais novas, aí uma historinha mais curta, tal, 5 minutos. E aí, às vezes, ou eu junto os meninos com as meninas e a gente lê, né, um Uhum. livro sempre maior, tal. Então, a gente já leu vários, né? Tolkien, Hércules, Harry Que Potter. legal. Então, a gente vai lendo e vai dando as sequências, né? Aham. Então, isso a gente faz para criar um bond, assim, né? Um Sim. laço mesmo e ter um momento sempre do pai. Que legal. Então, isso todos os dias a gente reforça. E normalmente, agora principalmente que a Mariana está grávida, 3 dias, assim, pelo menos eu levo eles na escola mais cedo. Uhum. Então, a gente tem esse momento também, eu acompanho um pouco no café da manhã e depois a gente vai para a escola, aí a Mariana pega na hora do almoço. Mas você tem 2 carros, né? Sim, exatamente, é bem Não, complicado. a Mari contou já a logística ali, como é que funciona. Então, a gente vai, até da Mari vai sair antes do seu. Então, quem tiver curiosidade, vai assistir o episódio da Mari, porque a gente contou sobre toda essa organização da parte materna, né? E aí a minha curiosidade é da sua parte. Então, ela contou muito sobre a parceria de vocês, que está muito clara, né? Já dá para entender a decisão de vocês, que aí, até contextualizando, eu perguntei, Mari, mas não pode usar preservativo, é uma decisão pessoal? Dela falou que é uma decisão muito pessoal, deixando na vontade de Deus, que vocês dois estão em comum acordo. Sim, a gente até tentou fazer durante algum tempo alguns métodos mais naturais, mas de fato assim a gente acha que seguiu, né? Uhum. Mas a gente acha que a gente teve esse dom da fertilidade aí mesmo, A né? bênção Porque de Deus. exatamente. E a gente eu tava até comentando lá fora do ar, porque a gente descobre que a Mariana tá grávida muito pelos comportamentos dos nossos filhos. Jura? Porque daí, na verdade, assim, ele primeiro tem aquele negócio de chamar irmão, né? Que a criança deita, olha por baixo da perna. Tipo aquelas coisas mais místicas que se fala, que é verdade. Eu lembro que falava, ih, tá vindo irmãozinho. Chama irmão, total. Os meus filhos Aham. são profissionais em chamar irmão. Ai, que E aí, barato. tem um radar fenomenal para isso. E aí, além disso, a gente vê, né, que eles ficam mais manhosos, Aham. que eles ficam mais, né, carentes, querem mais o pai, a mãe. Aí, quando a gente vê, tá mais irritadíssimo, tá mais carente, é melhor a gente fazer o teste de gravidez, porque Olha que interessante. Já vira uma questão exatamente. emocional dos irmãos. Vira. Não, e hoje em dia, né, com ela no auge da gravidez, aí no final dessas gêmeas, cara, também o clima lá em casa, você vê que realmente, assim, né, afeta diretamente, assim, né, os mais novos ficam mais manhosos, Que querendo mãe, interessante, querendo né? colo, e Aham. você vê que os mais velhos, assim, eles tentam esconder, tal, então rola uma rusguinha entre eles, mas você vê Aham. que realmente, assim, toda essa carga, né, que a gente não enxerga, acaba alterando mesmo, né? Afeta A bastante o dia a dinâmica. dia, sem dúvida. Claro, mas ó, você está atento, porque vocês percebem o que vai acontecendo de acordo com o que está acontecendo na família toda, que é uma energia que vai acontecendo, né? Ah, não, lógico, e você tem que gerir bem, porque, óbvio,
primeiro, né, é um ambiente que moram muitas pessoas, né? Uhum. Então, né, moram pelo menos lá 14 pessoas, né, normalmente. Vão almoçar, às vezes, cerca de 20 pessoas em casa. Então, cara, é um ambiente que ele precisa ter uma ordem, ter um conforto, uma qualidade Sim, legal. organização, disciplina. Exatamente. Mas assim, tanto isso quanto a pessoa se sentir bem, né? Claro, Então, porque às claro. vezes até os mais velhos já têm essa questão de querer mais o seu espaço, Uhum. o seu armário, as suas coisas, né? Claro. Então, o nosso desafio agora é realmente assim, a gente mora num apartamento, né, que é um apartamento grande e tal, tem 4 quartos, mas a gente agora está procurando um imóvel que realmente tenha mais quartos para a gente poder, de fato, ter individualização da mais velha, Aham. deixar os meninos mais velhos, né, e deixar todos Sim, eles por ficarem suas fases, né. exatamente, Que exatamente, por seus legal. interesses e também por estudo, né? Porque Aham, realmente nisso a Mariana, ela ajuda os todos os dias, aham, mas agora é a fase de desenvolvimento do estudo deles de mais autonomia. aham. Então eles fazem lição de casa juntos hoje, né, a maioria deles, mas de fato os mais velhos, né, a escola, a Filomena e o Martim, eles têm que realmente agora já desenvolver mais o estudo Uhum. por eles mesmos. Concentrado na história deles ali. Exatamente. Já tem Claro. muito mais matérias, Aham. então é um negócio realmente assim que a gente vai precisar individualizar, Uhum. tem que ter mais concentração, mais silêncio, né? Claro. Você consegue ajudar na lição de casa? De cada fase ali? Cara, eu ajudo quando eu posso no final do dia, Uhum. ou principalmente para fazer trabalhos, porque a escola coloca muito trabalho cultural, né, sobre países, sobre temas que eles mesmos desenvolvem. Então, sei lá, a Filomena é bem nerd, então ela gosta de, sei lá, ela fez sobre petróleo, Que fotografia, e bacana. o tema é livre. O Martin já é muito mais geek, então o Martin fez sobre Star Wars, Sonic. Então, Cada um no seu interesse. exatamente. Então você vê qual que é a diferença mesmo, né? Mas assim, lógico, sim. E no fim de semana a gente ajuda. Mas uma coisa também, acho que tá muito importante, né? Que eu também aprendi em outro livro, que chama Como Ser um Bom Pai, né? Do James Tenson, né? Aham. A editora Quadrante. Aí ele fala o seguinte, cara, olha a agenda do seu filho, olha a lição de casa. Porque assim, realmente, assim, você não pode deixar essas coisas às vezes passarem. Às vezes ele está, né, criando uma certa dificuldade com algum tema e esse, né, vai se arrastando, depois vira um tabu, depois é difícil de você Uhum. catch up, né, pegar realmente assim aquele fio que ficou solto. Uhum. Então isso é uma coisa que eu me policio para, né, confesso, não consigo fazer todos os dias, Claro. mas sempre que é possível, né, nos fins de semana eu olho, vejo lá como é que tá a agenda dele, se ele cumpriu tudo, né, tem Uhum. aplicativo também com o colégio e tal. E aí a gente vê porque, né, eles precisam ainda desse Uhum. acompanhamento e a gente tem que, né, ter essa relação de confiança Sim. desde o começo. Falar assim, meu, beleza, você fez a lição, né, Uhum. você entregou aquilo, foi no prazo, foi com capricho, ou você fez mais ou Sim. menos só para entregar, entendeu? Aham. Então acho que isso é importante e é um dever do pai, porque normalmente o pai ele acaba terceirizando muito para a mãe e às Muito. vezes querendo terceirizar muito para a escola. Uhum. E hoje em dia, né, nesse mundo hiperconectado que a gente tem, cheio de informações, você não pode abdicar, né, da sua condição de fato de pai, de ser protagonista, Uhum. e aí deixar que as coisas se resolvam, né, nesse âmbito, porque você está resolvendo o outro, né, Sim, que é o profissional, que é o prover, claro. que é, né? Então você tem que ocupar esse espaço também, e ocupar esse espaço, né, como até você estava colocando, é essa questão de estar presente e de fazer lá o terceiro tempo mesmo, É né? isso aí. Então, Se foi uma decisão de vida sua, você tem que estar ali na consequência, né. exatamente, né? Não é às vezes confortável, às vezes cansa, às vezes Claro. é difícil, Às vezes não, acho que imagino que muitas vezes, né. é, constantemente é É, difícil, é. mas realmente assim, por outro lado, é uma questão de vocação também, né? Então Uhum. você vê que, lógico, quando eu brinco, né? Às vezes você vê lá no shopping, na igreja, onde você esteja lá, uma criança se comportando mal. E assim, normalmente você põe a culpa em quem? Na criança ou nos pais? Muitas vezes você olha assim, nossa, esses pais aí não criaram, não estão criando bem, Os fazendo um bom serviço. julgamentos, né. Exatamente. Lógico, às vezes a criança também tem um chip mais difícil, né? Claro, Mas assim, eu vejo que, lógico, grande parte do nosso papel é de fato virar bons educadores claro. Que é para. uma missão, né. É uma Exatamente. missão. E no fundo, até, Talu, como você estava me falando assim, ó, então seus dois filhos, né, são atletas, pessoas que jogam polo aí. Pô, cara,
se você não se preocupasse por desenvolver essa vocação, né, de repente, uma grande parte da história deles, o DNA, às vezes eles têm um baita de um talento e esse talento foi desperdiçado. Claro, claro. Que é o que acontece muitas vezes, né? E eu não quero que os meus filhos, né, tenham, né, esse desperdício de talento. Por exemplo, né, eles fazem lá uma aula de arte. Eles fazem arte, eles fazem aula de esportes e eles fazem também, faziam música. Então, assim, lógico, né? O negócio apertou, então agora só estão na arte e no esportes. Mas, assim, eu vejo, por exemplo, a Filomena mais velha, a Margarida, o Bernardo, cara, eles têm já. A professora de artes fala assim, cara, eles conseguem se expressar muito bem na pintura. A Filomena adora fazer, né, trabalhos manuais, esculturas, cara. Que legal. Quem que ia descobrir isso se você Claro, não. não dá oportunidade, né? Exatamente. E aí Então, um vai gostar mais da música, o outro mais do esporte. isso, e no E é o fundo. talento que cada um tem, né? E no fundo é a sua identificação, a sua maneira de ver o mundo, Claro, né? claro. Porque até como você falou assim, pô, meus filhos viajam para jogar. Cara, lugares que você vai conhecer, pessoas que você Claro. vai virar amigo, É um isso. time, né? Não, e fora que você Enfim, está trazendo só benefícios, né? Porque o esporte, como a arte, né? Como tudo que a gente tenta trazer de bom para os filhos, é na intenção de que sejam pessoas felizes, livres, que pensem, né? Que tenham, que estejam longe de drogas. É tudo que a gente quer, exatamente. né? Não, e outra questão também muito importante, longe de ficar o tempo inteiro, né, no Celular, sem dúvida. dopamina, Sem dúvida. exatamente, das telas. Então, hoje, realmente, assim, os nossos filhos não têm, né, celular, Uhum. só vão ter, esperam, né, com 15, 16 anos. Então, lógico, tem trabalho que é feito no computador, tem chat com um amigo para, né, fazer as Sim, coisas da escola, normal, lógico. Mas, assim, a gente realmente tenta. Eu compro muito livro para eles, sim. então insisto. Tanto é que eu leio em voz alta, mas a Filomena, lá que é a mais velha, por exemplo, ela já leu, ó, nesse mês ela já está no terceiro livro. Uhum, que legal. Então, assim, e são É um livros. hábito que você já tinha antes de tê-los? Sim, eu sempre, quer dizer, né, tive da minha juventude aí para cá, mas eu tô tentando despertar isso mais cedo neles. Muito legal. Então, lógico, por faixa etária, a gente vai, né, tentando filtrar os interesses, vendo, Claro, né? claro. E hoje, graças a Deus, por exemplo, ontem à noite estava colocando eles para dormir e os dois meninos estavam lendo. Um estava Uhum. lendo, sei lá, Guinness Book, que ele queria ver os recordes que estavam Olha que rolando no legal. ano, e outro estava lendo um livro sobre animais também, que Que ele ganhou do incrível. vô. Então, assim, sabe, Muito tipo, cara, legal. né? Desperta, aguça, desperta interesse, curiosidade. Mas é legal que você está falando, porque a Mari contou que se uma mãe dá uma dica para ela, ela vai lá e tenta aplicar em um dos filhos, em algum caso, que ela vai aprendendo com as experiências de todo mundo. E você também está contando que você lê muito para também se, né, aprender, porque o aprendizado ele é conforme a gente vive, mas se a gente consegue ter leituras, consegue ter pessoas que podem nos trazer aprendizado, às vezes atalhos, né? Ainda mais com 10, com 12 daqui a pouco. Exato. Então, quer dizer, há uma humildade junto nessa história, né? Não, No aprendizado. eu acho que essa questão também é muito a tomada de consciência da parentalidade, né? Uhum. De querer Porque colocar seres humanos bons nesse mundo, né? e assim, a Mariana realmente assim, por vocação, e acho que até por, né, família, já que Uhum. assim, ela são 33 primos que a avó dela, né, tem 33 netos. Então, ela teve a chance de conviver com muitas crianças, Aham. né, ajudar muitas crianças, né, que são primos dela, também, né? Fora os Passava 6 férias. irmãos, que também não são poucos, né? Exatamente, e ela é exatamente o do meio. Então, ela teve o espectro mais velho, o espectro mais novo, ela conseguiu ajudar de todos os lados. E aprender também, né? Exatamente. Então, assim, ela tem já uma vocação natural, um senso de justiça, assim, muito forte. E ela tem realmente, assim, uma autoridade, uma postura. A Mariana, cara, é uma mãe excelente e ela é dotada de um munus, assim, dela, disso mesmo. E eu sou um cara completamente oposto, né? Porque, na verdade, assim, como eu fui filho único, não tinha nem primo de um lado da família. Jura? Lógico, eu tinha os meus amigos e tal, mas não é a mesma Não é coisa a que mesma você coisa. estar habitando, né, Claro. naquela mesma família, naquele mesmo espaço. Então, assim, o que a gente busca junto é quando, depois que tivemos filhos novos. Então, a Filomena nasceu, eu tinha acabado de fazer 27, a Mariana tinha 26.
que para a nossa pra geração agora é. era novo. Aham. Então, assim, ninguém chegou do seu lado, né? O seu pai falou, ó, venha, vamos lá. Agora vamos à aulinha de ser pai. Ou, né? A gente Óbvio, não aprende. hoje existem cursos bons e hoje Claro, existem, né, bons mentores, né? Mas não existia, né? Até claro. pouco tempo Sim, atrás, ou era sim. muito restrito. Então, depois realmente assim da chegada aí do terceiro, quarto, eu comecei a me interessar e estudar mais mesmo esse tema, porque, de fato, a tomada da consciência, principalmente para um pai, Uhum. ela é muito importante. Claro. Então, até eu comento que tem um TED, eu não lembro o nome do autor, mas ele fala assim: assuma a sua condição. Porque senão o pai, ele continua às vezes muito no passivo. Por quê? Porque tem pai que tem medo de pegar na criança. Uhum. Tem pai que tem medo, né, de vai machucar, não sabe dar banho, não sabe trocar Uhum. fralda, etc. Muitos pais. E eu e a Mariana, a gente foi na raça, como ela falou, até o quinto. Então, cara, eu tinha que ajudar em tudo. Aham. Óbvio, no começo, recém-nascido, a criança sempre vai estar muito mais próxima da mãe. Aham. Não tem como fazer. Então a gente fala, pô, no começo lá, se você não tem muito essa questão da rede de apoio, o Uhum. pai ele vai ter que ser muito presente, como, né, eu espero que eu tenha sido muito presente no Você nascimento se sente dos primeiros, porque assim, sim, eu saí, a Filomena, né, coitada, o, coitada. o laboratório, né, balão de ensaio de tudo. Pô, a gente já tinha que dar banho, dava banho no chuveiro junto, né? Como você Tinha, sabia, como você tinha, podia. eu lembro até que no começo a gente não sabia tão bem assim que precisava, que não podia, né, sair de casa nos primeiros dias, e a gente tinha que fazer as nossas atividades. Então a gente foi no primeiro pediatra lá. E aí ela falou: tá saindo de casa? Tô, não, a gente a semana levou até na churrascaria. Aí ele falou assim: churrascaria! Churrascaria não! Não pode levar! A partir de agora você só sai dessa menina com 30 dias a partir de agora. Tomaram uma Né? dura. Total duras, enfim, né? Aham. Então, assim, mas para ver que a gente, né, era muito, né, presente, porque então o que que tem, voltando lá, o pai, às vezes ele realmente assim, ele delega para a mãe e fala assim, bom, você tá aqui, né, Sim, dentro de casa e de casa para fora sou eu. E, cara, é um erro, porque na verdade assim, depois você descobre que o seu filho, naqueles começos, cara, tá desenvolvendo um monte de questões neurológicas. sim. Você cria um laço de fato, você aprende um monte de coisa. E você também, essa fase do 0 ao 5 é a fase de ouro deles. Uhum. Então, cara, uma coisa que eu faço agora com os gêmeos direto, cara, eu coloco a bola no pé, fico, vai, sai chutando aí, vamos ver, né? Se não dá. O bom é que você consegue reparar no próximo que você não fez com o anterior, né? Exatamente, cara. Eu ainda tenho a chance. Você tem chance de reparos, né? Exato. Muito bom. Exatamente. Mas enfim, então assim, cara, a dica que eu daria para os pais, de fato, é procurem se formar, procurem informação, né? Entra no jogo desde o começo, porque vai fazer uma baita diferença na criação do seu Total. filho. E se foi uma decisão de ser pai, né? Eu falei muito com a Mari, a gente fala muito sobre romantizar a maternidade, né? O que se entende por isso. E no pai, ao contrário, eu acho que hoje em dia estão romantizando mais a paternidade que antes era mais ausente, era mais delegada à mãe, era mais provedora. E hoje o pai está muito mais. Eu vejo muitos pais querendo, de fato, estar presente, querendo aprender, querendo tirar paradigmas, talvez de machismo, talvez né, de tanta coisa que foi inserido, né, pela sociedade, né, pela minha geração que é anterior à sua. A sua ainda é muitos preconceitos, é muita coisa que a gente vem. E no menino e no homem, muito mais. Né? A menina tem seus preconceitos, mas o menino ele é carregado, né, do seu papel, que pode, que não pode, e aí o pai fica ali perdido. Não, eu acho que assim, principalmente às vezes, né, se por exemplo, a criança é uma menina, então às vezes fica um mundo muito rosa, né, você não tá habituado com aquele tipo de coisa, se você não Sim, teve irmã, de repente, exatamente. que foi o meu caso, por exemplo, então você acaba, né, mas pelo Acha que não contrário, sabe o né, que faz, mas vai aprender. exatamente, vai aprender ou, cara, e como, né, muita gente até falou no próprio seminário da Pais e Filhos aqui, que foi, cara, não tem às vezes, né, o errado, né, Claro, lógico, você vai se adaptando. é isso. E assim, eu vejo que, por exemplo,
sei lá, uma coisa que eu não gosto, né? Particularmente fazendo. Se tem gente que faz e dá certo, ok, mas é chacoalhar criança. Então, chacoalhar criança, pra mim, eu não sou muito adepto, não sou fã. Então, assim, normalmente, então eu faço um movimento mais lateral, calminho e tal, e normalmente eu consigo colocar a criança para dormir. Então, assim, isso eu fui aprendendo, logicamente, na raça, né, cara? Uhum, E outra, e essa questão de assumir a condição. Por quê? Porque, meu, né, criança não tem botão. claro. Então você tem que fazer o negócio acontecer lá e tal. E assim, Tem que saber lidar com as suas frustrações, inclusive, né? De não conseguir ter uma autoridade. Dorme, não dorme. não, Dorme. exatamente. E outra, no dia seguinte, você tem que estar, seja ele um dia de semana ou não, você tem que estar bom para enfrentar o dia do seguinte. E muitas vezes é um Exatamente. dia desafiador, vai ter uma reunião importante, vai ter Claro, uma entrega de alguma coisa. E assim, você pode decidir essa questão de realmente qual que é o seu mindset, um mindset positivo, vou sorrir, claro, vou ser grato por claro. aquilo que está acontecendo, ou você, tipo, o chatão, o egoístão, que, tipo, só tá vendo o meu lado. Uhum, Cara, na hora que normalmente, né, em geral, você é acionado, então várias vezes eu penso isso quando eu chego em casa. Chego em casa, tá, né, às vezes uma bagunça e tal, e aí eu falo assim, nossa, cara, né, a Mariana ou quem, quem tava aqui ajudando deve ter passado por, né, toda essa agitação durante horas, eu tô chegando aqui e já tô querendo reclamar, querendo, né, colocar, uhum. enfim, uma raiva, uma irritação para fora. Então, acho que essa questão, muita gente fala assim, né, ah, não, mas muito sim claro, muito trabalho. Então, cara, quando eu tinha, né, noites difíceis, então eu coloquei na cabeça, né, e procurava exercitar o seguinte pensamento, cara, eu vou projetar que eu vou dormir, sei lá, 4 horas, 3 horas. Se forem 3 horas que vão ser bem aproveitadas, ótimo, É o eu que eu vou tenho para agradecer. hoje. Exatamente. E no dia seguinte, cara, eu vou tentar lidar e não ficar compensando na comida, Claro. na Isso irritação, faz num toda a monte de diferença, coisa, né? que é a sua atitude mental positiva. Sim. Agora, se você vai colocar, se vitimizar, não, que eu Uhum. não vou conseguir, ai, porque o sono me faz muita falta e etc. É, mas isso para E, qualquer, acho que para qualquer âmbito da vida, né? Qualquer pessoa que tiver esse tipo de mindset já começa o dia errado, né? E as ex- coisas dão errado no final das contas. exato. E outra questão também é que, assim, né, você vai se autolimitando a um monte de coisas. E Uhum. você sempre fica achando que você, né, consegue ser, sabe, quem vai dizer de fato a minha felicidade, ela vai conseguir ser do jeito que eu estou programando. Quem programa a felicidade, né? Uhum. Quem programa a sua vida, como ela foi a vida, né, hoje em outro país, fazendo, né, uma atividade diferente, Claro. cara, né? Enfim, estando em vários lugares. Então, assim, a gente acaba, às vezes, projetando essa felicidade que eu controlo. E, no fundo, ter filho, muitas vezes, na maioria das vezes, é abdicar a mão desse controle. Ou, não, a gente perde o controle, né? E saber que, ó, outra coisa. E essa abertura, às vezes, vai te fazer muito mais feliz. Por quê? Porque é o que você estava falando anteriormente. O filho, ele te desafia a um monte de questões que você não seria desafiado nem pelo seu chefe, nem Uhum. por outras situações da vida, mas sim que aquele filho, ele tá te, né, pedindo, demandando, ou te enfrentando questões suas que você até lá, naquele momento, não tinha sido Exato. enfrentado. É isso. E com isso você cresce, você Uhum. larga egoísmos, caprichos, né, vontades, né, desnecessárias de Uhum. repente e vê que, cara, existe, né, uma felicidade multiplicada, muito maior, um coração que anda, né, que pula na sua frente que não é o seu. Sim. É, não, é a coisa mais linda. Mas, Carlos, dentro disso tudo, hoje você, até que agora a Mari está com uma influência digital dentro desse cenário todo, né? Que ela foi difícil até para ela começar, mas agora está feliz. Mas até então você era 100% provedor dessa cena, desse cenário familiar, Sim. certo? Como você lida Não, na com isso? verdade a Mariana ela sempre trabalha Ela, antes, antes, ela, no mesmo que ela parou, né? Que ela parou acho, depois de exatamente. do quinto. Do quinto quando o Bernardo nasceu, depois do Bernardo ela parou de Já trabalhar. estava com o quinto filho, com 5 filhos. Então, digamos, a Exatamente. partir do quinto filho, você foi o provedor, né, na questão financeira. Isso te gera ansiedade em algum momento? Isso, tipo assim, meu Deus, porque filho custa. Opa, Filho muito. custa. E nós estamos falando de 12 agora, né, daqui Sim, para sem dúvida. frente. Então, isso em algum momento te dá uma ansiedade, uma preocupação, algum momento que, obviamente, né, os negócios às vezes sobem, às vezes descem, enfim, teve pandemia.
Ou não, é uma questão que você tem uma tranquilidade, tipo, não, Deus vai ajudar e vamos que vamos, eu faço a minha parte. Como funciona? Não, a gente, né, confia muito em Deus, então tem essa questão de Deus proverá, por exemplo, né, tem a própria história de São José aí, que é, né, o pai adotivo de Jesus, e que, cara, né, sempre, por exemplo, lendo a história dele, você vê que, né, várias vezes ele passou, né, muita dificuldade, Uhum, mas ensinou, né, o ofício para Jesus, por exemplo. E que, cara, trabalhava naquela época, assim, pelo sustento diário. uhum, Então, eu me espelho, né, bastante em São José, mas assim, cara, lógico, sim, é uma preocupação do dia a dia constante. A Mariana, graças a Deus, ela ajuda muito, mas muito mesmo, né? E você também, o que que acontece? O filho, né, e esses gastos, eles vão te colocando um passo à frente, ó. Então você tem que buscar, você tem você que se desafia de conseguir, novo, né? você tem que desafiar, não dá para você parar, não dá para você É ficar nesse isso. patamar, você tem que ir para o patamar de cima, porque sem dúvida nenhuma, se a gente se limitasse, ou se a gente, né, por exemplo, no número de filhos, se a gente só tivesse um, dois filhos, pô, a gente estaria numa condição financeira tranquila. Uhum. Mas como a gente, né, tem 10 e vai para 12, cara, é o sufoco o tempo inteiro. Não, eu pergunto porque eu ouço muitas vezes, eu pergunto assim, vai ter mais um filho? Não, não, a não ser que eu mude de emprego, não. Então, quer dizer, já é um pensamento que a pessoa já solidifica ali e não vê outra possibilidade. Então, acho que é a questão da missão de cada um, né? Aham, Mas assim, o meu lema é que você não pode se autolimitar. Se total. você chegar e falar assim, ah, não, eu ganho X e esse X é o que tem para hoje e acabou, realmente assim você vai ficar naquele patamar e beleza. Agora, se você realmente assim fala assim, não, olha, eu preciso, porque eu preciso, pô, tem conta vencendo hoje e eu tenho que fazer alguma coisa a mais, eu tenho que, né, estudar, me preparar, ter mentores, por exemplo, ir atrás de um objetivo, procurar, né, um mercado em expansão, por exemplo, aí, cara, você realmente, assim... E, assim, o filho, de fato, assim, no meu caso específico, eles, com certeza, também trouxeram um pãozinho cada um embaixo do braço, e eles me trouxeram essa vontade e essa capacidade de ir atrás por mais, porque Uhum. muito provavelmente se a gente tivesse uma vida mais tranquila, né, com poucos filhos, eu e a Mariana, a Você gente não estaria receberia que você era capaz, né? num patamar lá que ok e tal, tá com isso, tá com aquilo e sabe. Sim. Mas não, na nossa casa, lógico, o orçamento ele é um orçamento pesado e a gente, né, fica o tempo inteiro de fato, assim, não apreensivo, sabe? Mas assim, sempre indo atrás e vendo, ó, vamos. Evolui junto com o crescimento da família. Exatamente, É cara. isso. Uma coisa que eu queria falar com você é que a Mari contou do baby blues que ela teve em todas, né, em todos os pós-parto, quanto que foi difícil. Imagina, foram 10, né? Então foram 10 situações de uma situação difícil para ela que você viveu com ela, né? Então ela falou também o quanto que ela deu até recado para os pais aqui, para o suporte, rede de apoio. Você como homem, como pai nesse cenário, né? Como você enxergou a Mari? Como foi difícil para você estar com a sua esposa, mãe daquela criançada, naquele cenário? Como você se viu, eu digo emocionalmente, como homem? Se põe no papel, não do marido dela ali que dando apoio, mas como você se sentiu? Frágil, com medo? Não, nem deu tempo de pensar nisso? Como foi a sua sensação de homem? Cara, não, assim, pra mim, eu me senti relativamente tranquilo, porque realmente ela fica bastante fragilizada nesses momentos. Mas eu, não sei, eu sou um cara que gosta de esporte, gosta de ler sobre coaching, treinadores e tal, então eu me sentia meio que num papel de tentar ajudar, sei lá, vai, como um técnico, como um coach, como Uhum, estar junto e entender qual que era o momento que ela estava passando. Mas é óbvio que às vezes não é claro para os homens. Então, Baby Blues, né, graças a Deus, no caso dela, ele começa e termina num período mais ou menos determinado de tempo. Mas uhum, esse período determinado, de fato, seja mais compreensivo, mais carinhoso, esteja mais presente. E assim, nasceu a criança, dê muito mais atenção para a mãe, porque ela está precisando. Às vezes é uma coisa, né, que ela não consegue expressar de fato, que uhum. às vezes ela tem vergonha, ou nem consegue colocar aquilo para Não fora. entende o que está acontecendo. Exatamente. E se ela não consegue também colocar para fora, como é que às vezes a gente vai entender o que ela está pensando? Claro, claro. Então, sempre fique muito atento a isso. Então, assim, para mim, eu me senti, né, necessário, eu me senti, se eu estava
conseguindo de fato corresponder àquela Você necessidade que quis, ela de fato, dar estava o suporte para ela, não te estava deu fragilidade nesse caso. Não, pra mim não deu fragilidade, porque assim, o meu temperamento é de uma pessoa tranquila, entendeu? Eu Uhum. não sou uma pessoa que, sabe, fica, Tu é oriental, muito. né? É, Ah, exato. tem uma teoria ali, né? Tem uma cultura ali por trás que ajuda, não? É, mas às vezes também eu, sabe, não demonstro tanto afeto assim, então não É. sou tão, sabe, Aham. igual os latinos, mais Sim. latinos. Não, eu faço essa pergunta porque, na verdade, muitas vezes, em grande maioria das vezes, a mulher é a força da casa ali, né? Ela é suporte Sim, de com tudo. certeza. Então, quando essa mulher está fragilizada, abalada, abala todo mundo em volta. Né? Então, nesse momento, eu penso, putz, cara, ele está lá com 5 filhos. A mãe, que é a leoa ali da história, está fragilizada, tu tem que tomar o partido de leão real, né? Porque, Sim, sem dúvida nenhuma você precisa, né? Ou às vezes, né, sei lá, passear com seus filhos, deixar a mãe ter um respiro, né? uhum, E ter uma noite melhor dormida, sem dúvida nenhuma, que isso é uma que acontecia bastante, né? Então, ó, tipo, eu dei conta, agora você tem que ajudar à noite porque eu tô esgotada, e se ela né? não falar, prestar atenção, né? Porque às vezes ela não diz, é o que a gente estava falando antes. Não, exatamente. E aí você tem que realmente ficar com o radar muito bem ligado, Uhum, às vezes até falar com o médico mesmo. claro. E, cara, pai tem muito essa questão, né, homem às vezes não pede ajuda, né? Uhum, Então, uma coisa que eu acho que é boa é, cara, várias vezes a sogra, a irmã, a rede de apoio mesmo, é importante para estar do lado, porque a mulher consegue, né, se abrir com a mãe dela, se abrir uhum. com a irmã dela, se abrir com uma amiga, se abrir com alguém que esteja relativamente próximo, até uma vizinha, sabe? Ou uma, sei lá, pessoa lá do hospital que se colocou à disposição, porque a mulher ela precisa falar, colocar isso para fora. E lógico, o homem não gosta normalmente que entrem no ambiente Uhum, dele, né? Porque além do mais ser recém-casado, tipo, pô, o claro. que que tem a ver, né? Minha sogra aqui agora, Parece que tá ou invadindo a sua tua irmã. intimidade ali. Exatamente. Mas no fundo, cara, isso é um descanso para você e um descanso para sua mulher, porque você pode, né, contar com esse apoio externo e Uhum, muitas vezes, porra, que seja essa pessoa fica lá, como era no começo lá a minha sogra, ou, por exemplo, a gente quando até o quinto filho realmente a gente não tinha babá, né? Então, a gente só tinha uma pessoa que era meio que uma diarista, né? uhum. E aí às vezes um dia por semana ela se comprometia a dormir em casa, e aí a gente podia sair no Que era o cinema, dia de vocês jantar, namorarem. exatamente, para dar um alívio. Claro, para estar a conexão um casal, né? E até Exato. uma questão que a gente comentou, eu e a Mari, que muitas vezes, às vezes com um bebê, com dois, né, aquele casal se desconecta porque a mãe fica ali em volta do bebê, às vezes o pai não participa por qualquer razão, e aí o casal vai se desconectando. E vocês imaginam, vocês estão com 10, estão vindo mais dois, e dá para ver claramente a conexão primeira de vocês, né, para depois vir a organização da casa. E isso faz muita diferença. Não, faz até porque assim, primeiro, com relação à linguagem, eu e a Mariana, a gente tenta falar sempre as mesmas instruções, as mesmas, de fato, opiniões para os filhos. Uhum, Então, lógico, eles vão tentar negociar, às vezes falam, não, mamãe deixou e tal. Então, a gente já está vacinado com esse tipo de claro, coisa e sempre a gente aplica o mesmo discurso, boa. né? E outra, não brigamos na frente deles, não procuramos nos entender na frente deles, né? Mesmo que alguma coisa seja difícil lá. Mesmo, por exemplo, se ela tem uma opinião, eu tenho outra opinião, normalmente a gente respeita a opinião. Ah, então sua mãe já fez isso? Então, tudo bem, beleza, a Já está gente vai resolvido. fazer. É, exatamente. E a harmonia do casal reflete muito na segurança e na confiança do filho. Sem dúvida. Então, ficar num ambiente mais harmônico, num ambiente que os pais, né, estejam, às vezes podem ter até ser pais separados, mas que exerçam Se respeitem, né? exatamente uma harmonia no ambiente é muito importante para o desenvolvimento do caráter, da personalidade Claro, deles. da Então, autoconfiança, com certeza. exato. Então, isso a gente cuida bastante porque, né, realmente é uma segurança e às vezes angústias, aflições das crianças são colocadas em coisas, né, ruins. Então, a gente Uhum, quer que eles sempre tenham o claro, melhor convívio possível. claro. E, Carlos, e você se sente um bom pai? Você se enxerga como um bom pai? Cara, eu acho que são como todos que têm. Eu sou um bom pai, poderia ser muito melhor.
e tem os meus erros diários. Uhum. Então, isso eu acho que é uma coisa importante para os pais, porque o cara, às vezes, ele fica assim, ah, não, puta, eu não sirvo para ser pai, né? Eu faço isso, eu sou desse jeito. Ou às vezes a gente tá em eventos, né? Os caras, ah, pô, mas só você para ser desse jeito, né? Tipo assim, sabe? Ah, você é o cara que, né? E, cara, é o contrário. Várias vezes eu erro. Ontem eu errei. Você se Só, culpa? sim, lógico. Mas assim, o que você não pode fazer é não tentar ser melhor no dia seguinte. Uhum. E não tentar, de fato, volto a dizer, ter formação para entender o que você está fazendo. Porque, Uhum. no fundo, né, quanto, né, da sua vida, Uhum. provavelmente, você não atribui a influência dos seus pais. Claro. Então, a influência dos seus pais ela é gigantesca. Então, assim, o que, que eu posso fazer? Primeiro, às vezes, você errou, você peça desculpas, você fale que isso foi uma coisa assim, né, que você não controlou. Reconhece. Exerça esse laço afetivo, até para o seu filho poder ter confiança em você para te contar as Claro. coisas. E, de fato, cara, saiba que você vai estar em constante aprendizado. E como diz um amigo meu, filho só dá trabalho até uns 38 anos. Então, essa atividade, né, de ser pai, ela não vai ser interrompida Mesmo daqui a depois, pouco. não, esquece. Você vai, é um trabalho contínuo que, cara, você vai errar, acertar, aprender, errar de novo. Aham. Então, assim, é uma coisa que a gente hoje, muito mais do que na geração dos nossos pais, tem um livro lá que chama Educar Hoje, por exemplo, que é muito bom. E no começo ele fala, a geração dos nossos pais, ela não precisava de tanta educação, ela não precisava se preparar como nós precisamos nos preparar. Então é isso que eu acho, cara, todos os dias, tentar de novo. Outra coisa, que também é difícil, cara, você tem que repetir muito para seus filhos. Nossa. Repetir muito. E uma hora eles pegam, né? Uhum. Invariavelmente. Uma hora, olha, aprendeu, né, que milagre. Caramba! Exatamente, deu certo agora e tal. É isso. Não se escan... e outra, cara, o seu filho é o talento que você tem a desenvolver, é o seu amor. Ninguém melhor do que você para exercer essa Uhum. atividade. Uhum. Então, assumir isso, né, com orgulho mesmo. E, cara, saber que você tem um diamante na mão e você precisa desenvolver. No E teu caso, outra. 12, né? Por enquanto, Exatamente. por enquanto. Carlos, e você tem orgulho até da tua trajetória até aqui? Que você sente esse orgulho? Cara, sim, porque os meus filhos, né, são pessoas maravilhosas, porque a minha mulher também é uma pessoa maravilhosa, e porque até, né, muitas vezes eu sou realmente assim, parado por pessoas, né, em eventos ou na rua mesmo, e sabe? E as pessoas elas ficam muitas vezes assim, descrentes de como isso é possível. Uhum. Então eu tenho orgulho, né, assim, de fazer parte disso, mas Uhum. lógico que os principais atores, as principais pessoas merecedoras, né, do mérito são Deus, a minha mulher e os meus filhos aí. Claro, não, mas esse orgulho até nessa trajetória já faz muita diferença, né? Não, sem dúvida nenhuma. Quer deixar um recado para os pais, futuros pais que vão assistir a gente aqui nessa mês dos pais? Lógico, cara, então ser pai, sem dúvida, é a melhor missão que você tem, né? Desenvolver um talento, cultivar esse amor por uma nova pessoa que faz parte de você, do seu DNA. E a minha dica, sem dúvida nenhuma, é se prepare, né? Leia coisas boas, veja matérias interessantes, né? Procure pesquisar muito sobre isso e sempre esteja com o coração aberto. Não se, de repente, assim, escandalize com nada que seu filho faz. Ai, quebrou não sei o quê. Ai, mas está muito irritante. Cara, tente recebê-lo sempre da melhor forma possível, porque isso vai ser muito importante para ele, para o desenvolvimento dele. E sempre, todos os dias, se você errou, não desanime. Tente de novo no dia seguinte e assuma essa condição para querer ser o melhor pai do mundo, o melhor pai para o seu filho, que é o que importa. E é isso. E feliz Dia dos Pais para todos. Arrasou, feliz Dia dos Pais, que orgulho também de você, da Muito Mari, da história de obrigado. vocês. Obrigado por participar, né, por dedicar um tempo para uma pessoa que não tem tempo. Muito obrigado, parabéns. Imagina, mas esse assunto é muito importante, então a gente tem que sempre criar tempo. Demais. Aí mais bênçãos para vocês sempre. Amém para você também, Obrigada. Talu. Sucesso. Para nós.
Queridos, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Ó, mandem aviãozinho aí, compartilhem com todos os pais, futuros papais, porque tá lindo esse episódio. Muito aprendizado, muitos starts, muitos gatilhos que eu acho que podem ter também ativado. Claro que eu tenho presente do nosso patrocinador Opa! aqui, ó. Vamos ajudar, tem que ter várias pomadas e vários lenços, ó, da Bepantol Baby para vocês. Mari ganhou, agora você também está ganhando, afinal são gêmeos, né? Ajuda muito no dia a dia. Ajuda e vamos que vamos. Obrigada, Bepantol Baby. Obrigada, Criogênesis. Você conhece sobre coleta de células tronco? Vocês chegaram a fazer? A gente chegou a fazer algum filho, né? Nunca. Ainda não? Então, depois eu conto para vocês. Mas coleta de células tronco é muito importante. De repente, eu até conecto vocês com a Criogênesis. Vocês doaram? Não, mas eu vou explicar, calma, depois a gente até corta. Muito obrigada, Criogênesis, coletas e armazenamentos de células tronco. Se você está grávida, vai ser mamãe, vai ser papai. Tentem se informar, se informem sobre os benefícios da coleta e do armazenamento das células tronco, que podem prevenir no futuro doenças como, por exemplo, uma leucemia. Então, vai lá, procura a Criogênesis, que é super nossa parceira. Obrigada pelo apoio. Obrigada a Pais e Filhos, que a gente está gravando aqui na redação, que é a nossa mídia partner. E te espero na próxima. Obrigada.